Sim, eu tenho uma criança de 8 anos que gosta de ouvir historinhas antes de dormir. E numa dessas eu resolvi ler o primeiro quadrinho do Dragon Ball pra ela, porque ela já assiste o Dragon Ball Z e acha legal. Acontece que eu me passei num detalhe, porque eu também nunca tinha lido ele antes. Ali, bem embaixo na capa, tá dizendo, indicado para maiores de 12 anos. Bom, ele é escrito pelo Akira Toriyama e começa com a introdução do protagonista, o Goku, que é um menino com uma força sobre-humana, morando sozinho, isolado nas montanhas. Ele fica lá treinando artes marciais, a sua casinha é bem arrumadinha para quem é uma criança e mora sozinho, e ele é encontrado, meio que por acidente, pela Bulma, uma jovem que estava em busca das esferas do dragão, que quando reunidas às 7, desperta o Shenlong e ele pode realizar qualquer desejo. Depois que ela quase atropela ele pensa em brigar, mas aí vê que ela é uma menina, eles ficam amigos. Detalhe, não é que apenas ele nunca tinha visto uma menina na vidinha dele, mas ele nunca tinha visto outra pessoa além do que ele diz ser o vovô dele, falecido já. Então ele não sabe nada do mundo. A Bulma tem uma bússola que localiza as esferas e ela começa a explicar para ele sobre a missão dela. E é assim que eles formam uma improvável parceria para encontrar todas as esferas. Enquanto ele, apesar de ser ingênuo e inocente, ele é muito poderoso. E ela, nessa dupla, entra como sendo sábia e com aparatos tecnológicos. O Goku já tinha uma esfera que era uma herança do seu avô, enquanto ela tinha duas. Ela conta pra ele o que vai acontecer se ela finalmente conseguir reunir as 7. E a partir daí começa a ladeira abaixo que impede que essa seja uma história infantil. Porque ele começa a relutar em entregar, porque é uma herança do vô dele. E aí ela levanta o vestido, diz que já sabe o que ele quer e diz que ele pode passar a mão em troca da esfera. Só que ele não entende, porque ele é inocente, é a primeira vez que ele tá vendo uma menina. E isso dele não saber nada fica mais evidente quando ele não entende porque que ela quer se afastar pra ir no banheiro, ele quer ir junto. Quando o monstro pega ela e diz que só vai dar uma volta e ele fica esperando pacientemente até que ela começa a gritar por ajuda e diz que se ele não ajudar ela vai virar um jantar e é aí que ele intervém. Ou seja, ela nota que ele é meio burrinho e como ela precisava de um guarda-costas forte, alguém que carregasse a esfera, chama ele pra ir junto. Então junta as duas coisas, ele vai carregando a esferinha e ainda protege a Bulma. Claro que enquanto eu lia pra ela eu ia filtrando e olhando as páginas antes e pulando essas partes. Só que assim, a história é engraçada. Ela tinha tudo pra ser leve e divertida de um super-herói criança. Mas, por algum motivo bem idiota da parte do autor, tinha que ter umas putarias leves que impedem que ela seja uma história infantil. Ou mesmo até infanto-juvenil, na minha opinião. Não que eu seja moralista nem nada, mas é que as cenas são do nada. Não precisavam existir, elas não fazem diferença no enredo. Se pegasse todas aquelas cenas impróprias e tirasse, a história continuaria a mesma. Não é algo como Game of Thrones, na qual as relações que acontecem fazem diferença lá na frente. Não, nada. São só porque talvez na hora de escrever o Akira tava meio quinta série. Ainda assim, se tu não for uma criança e não se incomodar com isso, a história é legal. A questão é que ao longo dos outros capítulos, que eu não vou trazer aqui, o humor tá indo bem, só que aí recorre frequentemente a cenas inapropriadas para menores, com várias insinuações sexuais. A Bulma tentando manipular o Goku para obter vantagens, e algumas outras quase pesadas, como quando o Goku tenta tocar nela para entender a diferença entre meninos e meninas. Sem falar que o Mestre Kami é um tarado, mas isso até no desenho foi, porque nos anos 90 era normal ser tarado. Esses detalhes fazem com que Dragon Ball, apesar de ser um clássico, não seja nada apropriado para crianças pequenas. Especialmente sem a mediação de um adulto para estar ali pulando páginas ou contextualizando algumas coisas. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui um link da Amazon caso tu queira adquirir esse quadrinho, mas não vai ler para teus filhos. E me digam que outros mangás eu posso trazer aqui ou me deem dicas de coisas que eu possa ler para minha filha, sem ter que ficar preocupado. No mais, muito obrigado por assistir e até mais.